Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Altair Silva. Eu fico muito feliz de tê-lo comigo. No meu canal você se inscreve e participa de todas as lives. Para isso você precisa acionar o sininho e aí o YouTube lhe avisa quando a gente estiver transmitindo. Eu sempre trato de questões da Bíblia. Esse é o interesse principal. E também do louvor. Então nós vamos orar, vamos louvar e vamos cuidar do assunto de hoje. Amado Pai eterno, nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua fidelidade, graça e amor. Ó amado Senhor, sem ti o conhecimento da tua palavra é impossível. Por isso nós te agradecemos, o teu Espírito tem nos conduzido à compreensão. Obrigado pela salvação, que é um presente maravilhoso, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo e por este momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos louvar. Eu quero amanhecer e olhar o mundo como se olhasse para mim mesmo e não tivesse medo de viver. Eu quero ouvir o canto de um rouxinol e ver o sol nascendo, o dia amanhecendo com o seu calor. Eu quero expressar o meu agradecimento com canto. Para começar o dia, eu me entrego a ti. Em oração eu me coloco em tuas mãos e invoco o teu nome do mais profundo do meu ser. Eu quero amanhecer e olhar o mundo como se olhasse pra mim mesmo e não tivesse medo de viver. Eu quero ouvir o canto de um rouxinol e ver o sol nascendo, o dia amanhecendo com o seu calor. Eu quero expressar o meu agradecimento com canto. Para começar o dia, eu me entrego a ti. Em oração eu me coloco em tuas mãos, invoco o teu nome do mais profundo do meu ser. Senhor, Senhor, ouve a minha oração. Senhor, Senhor, ouve a minha oração. Olhos fechados e o coração. Esse louvor que Deus me deu, eu vou dizer para você. No meio de lutas, no meio de batalhas, mas Deus enxugou o meu pranto, derramou a sua graça sobre a minha vida.
olhos fechados e o coração aberto, pronto para te ouvir, Senhor, Senhor, ainda estou aqui. Me sinto bem no fundo do coração que tu estás presente e ouço a tua voz, Senhor Jesus. Choro de alegria, pois a minha agonia já não existe mais dentro de mim. Pela minha garganta sai um canto de louvor e adoração que vem de dentro do meu coração em agradecimento a ti, Senhor. Choro de alegria, pois a minha agonia já não existe mais dentro de mim. Pela minha garganta sai um canto de louvor e adoração que vem de dentro do meu coração em agradecimento a ti, Senhor. Pela minha garganta sai um canto de louvor e adoração que vem de dentro do meu coração em agradecimento a ti, Senhor. A ti, Senhor. A ti, Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida de maneira grandiosa. Eu sou pastor há 22 anos. A minha conversão se deu há 42 anos. Eu tenho vivido este evangelho desde então. E Deus, Ele simplesmente me deu de presente tanto a área do louvor ministerial quanto a área da palavra, o pastorado, e eu louvo a Deus por causa disto. Hoje eu quero conversar com você sobre duas ordenanças que nós temos na igreja, o batismo e a ceia. Mas quero tratar do assunto com você dentro da visão que nós trabalhamos como batistas. Nós entendemos que são dois aspectos importantíssimos para a vida cristã. O cristão, ao converter-se, é natural que ele tenha sede da palavra, fome e queira mergulhar para aprender. Até para que a sua vida seja realmente agradável aos olhos do Senhor. No momento em que me tornei cristão, no momento em que eu me converti, aos 8 anos de idade, eu vivi experiências espetaculares, maravilhosas. Aos 11 anos, eu tomei minha decisão pelo batismo, porque já havia sede na minha vida para descer as águas. Já havia sede em mim. Isto acontece na vida daquele que é salvo, na vida daquele que é nova criatura, porque esse é um passo importante. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, aos 30 anos, ele foi ao encontro de João, que ali no rio o batizou. João estava pregando e anunciando sobre arrependimento e sobre todo o teor da sua mensagem. Jesus se aproxima e entra e vai na direção de João. E Jesus é batizado por João.
teologicamente falando, nós cristãos temos esse ponto da ação de Cristo como início desta trajetória do batismo para nós cristãos. Primeira coisa é que já foi no momento em que ele tinha consciência de tudo, ou seja, ele cresceu. Na sua infância, ele fora apresentado pelo sacerdote. Obviamente, esta era uma prática já dos judeus, da religião judaica. E o mundo de hoje, o mundo cristão de hoje, traz algumas práticas do judaísmo. Uma delas é essa, a prática de apresentar os bebês. É uma prática que já vinha sendo feita e Jesus é levado menino para ser apresentado pelo sacerdote, e isto ocorre. Quanto ao batismo, que é o ponto que importa hoje, na interpretação que nós fazemos daquele acontecimento e daí por diante, é que o batismo ele é ministrado sobre a vida daquele que tem consciência do pecado e do perdão. Aquele que tem consciência de que é pecador, abandona o pecado, reconhecendo Jesus como seu Salvador e Senhor, e assim, rendendo-se a Ele, é salvo, nova criatura. Por causa disso, a ideia de que este é um aspecto importantíssimo para a vida do cristão. Há essa base de compreensão a partir do evento, o batismo de Jesus Cristo. Ele nos deixa, inclusive, isto como exemplo. A partir daí, todo o povo foi sendo batizado ao longo da história. Pois bem, o batismo aos nossos olhos, ele deve ser por imersão. Jesus Cristo não entrou para o meio do rio para ter um pouco de água sendo jogado na cabeça por aspersão. Se ele entrou no rio, foi para mergulhar. Então, por imersão, e há uma simbologia nisto. A simbologia é, quando a pessoa desce às águas, é como se estivesse declarando morro para o mundo. Ou seja, eu abandono tudo. Fiz isso na conversão, mas estou tornando público no momento do batismo. Quando a pessoa sai das águas, quando é erguida das águas, há um simbolismo nisto. E o simbolismo está no aspecto do nascer de novo, agora para Cristo. Ou seja, morri para o mundo, nasci para Deus. Esse é o conceito que nós temos. E esse é um conceito que nos direciona, batizamos todos os que têm consciência. Por isso nós, enquanto batistas, nós não realizamos o batismo às crianças, aos bebês. Não, elas não têm entendimento, não têm conhecimento. Para que alguém seja batizado, este alguém tem que declarar o seu desejo e tem que falar diante da comunidade de fé do que crê. Nós chamamos isto de profissão de fé. Feita a profissão de fé, segue-se o batismo de maneira natural. Este alguém desce às águas, se torna membro e a partir daí passa a participar da ceia do Senhor. O momento da ceia é um momento lindo, também cheio de simbologias. Há símbolos ali. Então, o texto diz, a palavra do Senhor vai dizer, que Jesus chamou os discípulos e ele então falou para os seus discípulos, olha, há uma rua, há uma casa, e ele identifica um endereço e diz, neste lugar, falem com o pessoal lá, e neste lugar nós vamos fazer a ceia, nós vamos comer. Preparem a comida, preparem a alimentação. Eles se reuniram e prepararam tudo, e quando Jesus chegou, quando os discípulos todos chegaram, lá estava pronto o banquete. Aquela mesa estava posta com tudo que tem direito. Então, se fomos tratar hoje aqui, então seria o cuscuz, a batata, o inhame, o pão assado, o pão sem ser assado, com ovos fritos, com queijo. Então, uma alimentação normal, com frutas, com suco, café para quem toma café, leite e tal. Ou seja, uma alimentação normal, para que todos pudessem participar. Em meio àquela refeição, Jesus pega um pão e ele reparte entre eles e começa a falar, olha, este pão
simboliza o meu corpo que é entregue por vocês, é entregue por todos. E se você quer declarar que tem parte comigo, ou seja, você está ligado a mim, você vai participar deste corpo. Chamamos isto de comunhão. O Senhor Jesus então reparte, todos comem. No desenvolver da história, Jesus pega o cálice, então reparte com eles, tomando do cálice, todos tomam. E ele diz assim, olha, este cálice, antes de servir aos seus discípulos, este cálice, ele simboliza a aliança que eu faço com vocês. O texto fala em nova aliança por uma razão, ali só haviam judeus, convertidos ao cristianismo, mas judeus. Porém, os judeus estavam ligados a uma aliança primeira, a aliança de Moisés, a aliança da lei. Jesus agora fala de uma segunda aliança, a aliança da graça. Eles tomam então o cálice, todos participam, oram e louvam e saem para o Jardim das Oliveiras, lá quando Jesus é preso. Pois bem, explicados os eventos, agora vou falar para você a maneira como nós tratamos o assunto. Em relação ao batismo, a pessoa precisa fazer sua profissão de fé, declarar que quer se batizar com este conceito. É, na verdade, uma prática já dada como exemplo por Jesus Cristo. Portanto, trata-se de uma ordenança para nós. Já a ceia, aqueles que são batizados, membros. Existe mais de um tipo de ceia. A ceia ultra restrita, a restrita, a livre e a extra livre. Vamos colocar assim. A ultra restrita é apenas para as pessoas da igreja local. A restrita apenas para a denominação. A denominação batista, a denominação Assembleia de Deus, a denominação presbiteriana, apenas a denominação. A livre, qualquer membro de qualquer igreja. A outra livre, qualquer um, todas as pessoas. Crente, não crente, batizado, não batizado, todo mundo. No nosso caso, como batistas, isso já tem sido uma prática centenária. A nossa celebração se dá através da ceia livre. Todos os que são membros de uma igreja genuinamente evangélica podem ceiar, tranquilamente. Esse é um conceito que foi sendo criado e fortalecido ao longo dos anos. Observem, irmãos, que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala dessa ceia. E ele diz que na ceia, em algumas orientações que ele dá, ele diz que quando vos reunis, no versículo 20, no capítulo 11 de 1 Coríntios, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome, outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Eu vos louvarei? Claro que não. Paulo já está dando uma orientação inicial. Olha, o momento da ceia não é o momento do banquete com uma comida vasta. É apenas os dois elementos. Repito, lá atrás, o Senhor estava em uma refeição com seus discípulos. E durante a refeição, a ceia é servida, o pão e o vinho. Eles não esperavam isto, o pão e o vinho. Logicamente, nos dias atuais, as igrejas, todos nós celebramos a ceia com os dois elementos, sem as comidas todas fartas e postas à mesa, porque o que importa são os dois elementos na comunhão. Então, Paulo vai dizer assim, olha, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que beberdes e comerdes este pão, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. O texto que Paulo escreve traz todo o conhecimento que precisamos para agora. Primeira questão: os elementos são apresentados com a sua simbologia, o corpo e o sangue de Jesus. Para outras igrejas, existe uma transubstanciação, ou seja, o elemento pão é transformado em carne, o elemento vinho é transformado em sangue. Esta é uma determinação dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, a visão teológica que existe. Na nossa visão, é simbólica. Os elementos são simbólicos. Comemos do pão, não da carne. Tomamos do vinho, não do sangue. Então, Paulo, ele nos orienta, e aquilo que nós fazemos, olha, todos nós temos a liberdade de cear. Então, somos convidados a fazer uma avaliação íntima, pessoal, e observar, está tudo certo, tem erros, não tem, o que eu preciso consertar? Paulo usa a expressão antes de cear. Examine-se antes de cear. Não é uma proibição. Algumas pessoas equivocadamente deixam de cear por terem cometido erros. O que Paulo está dizendo, examine-se antes de cear. Ou seja, faça uma avaliação e conserte a sua vida e participe da ceia. É muito direto. Então, lá no final, Paulo vai dizer que é bom ter cuidado para não comer e beber indignamente. E é por causa disso que a igreja adoece. Muitos que participam da ceia de maneira indigna, em pecado, sem resolver os problemas, sem resolver as questões, a igreja chega a adoecer. O conselho de Paulo é que cada um examine-se a si mesmo para que dê tudo certo. Ora, este conselho vem abraçar todos nós, porque nós somos o povo de Deus, e se há um fraco, todo o povo sente. Se há um doente, todo o povo sente. É bom entender que, como igreja, esses dois momentos do batismo e da ceia são importantes para todo cristão. E é nessa importância que nós vivemos, observando que Deus está guiando os nossos passos. Quando descemos as águas, descemos de maneira consciente, somos batizados por decisão pessoal. Quando passamos a ter mais responsabilidades, a ceia é uma delas, e na ceia, nós, além de trazer a memória, além de trazer de volta e de lembrar aos outros, ou seja, relembrar a morte de Cristo, nós também, ao mesmo tempo, tratamos do que nós chamamos de comunhão. Não dá para viver este momento aqui sem comunhão. Nós tratamos de comunhão, porque nos amamos em Cristo. Também nós estamos anunciando, o Senhor vai vir nos buscar, porque lá na ceia, na primeira ceia, Jesus e os discípulos, o próprio Jesus disse, olha, esta é a última ceia, mas quando chegar o momento, nós cearemos para todos sempre aí nas mansões celestiais. Um dia isso acontecerá. Batismo, ceia, parte importante de nossas vidas. Para nós, não são sacramentos, são ordenanças, e como ordenanças, nós obedecemos. E ambos há simbologias. E aqui há um memorial na ceia. Que Deus lhe abençoe e que você cresça espiritualmente. Você que ainda não assinou meu canal, vai lá, por favor, assina o canal, aciona o sininho. Aproveite também minha esposa, a cantora Viviane Araújo. Assina o canal dela, dá uma olhada. Eu espero que você seja muito abençoado, fico muito feliz com você e até a próxima. Deus abençoe.